Boa noite, pessoal. É uma alegria imensa nós estarmos aqui hoje, né, nesse evento, recebendo aí o nosso irmão José Carlos De Luca. É uma alegria muito grande, acredito, para todos nós. Obrigado, Fernanda, pela harmonização aí do nosso evento. Eu vou pedir para o doutor Ângelo iniciar aqui para nós com uma leitura do livro de pensamentos. É do livro Pensamentos que Ajudam. É um livro de mensagens maravilhosas, né? Nosso querido De Luca. E o doutor Ângelo vai fazer aqui para nós, para dar início no nosso evento. Boa noite, meus irmãos. Eu vou ler o capítulo Limpar a Fonte. Não é a sua alma, não é a sua vida que vai mal, é a sua alma, disse Rubem Alves. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. O corpo é reflexo da alma. As nossas doenças falam mais que nós mesmos do que qualquer outro discurso. Nosso equívoco é querer consertar por fora o que está errado por dentro. Queremos mudar a vida sem mudar nós mesmos. Nós somos a causa de quase tudo que ocorre em nossa vida. Somos a origem do bem ou do mal que está conosco. Certamente não é muito agradável admitir isso, porque será sempre mais cômodo culpar os outros. Todavia, não assumir a própria responsabilidade pelo que nos acontece é uma forma infantil de viver e que não nos leva ao crescimento a que a vida nos instiga através dos incômodos chamados problemas. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual seria a verdade sobre o nosso sofrimento? Cada um deve se fazer essa pergunta e respondê-la com toda honestidade. Os verdadeiros males procedem do coração. Isto quer dizer, o mal vem do nosso mundo íntimo e contamina toda a nossa vida. Tomar consciência do que vai mal dentro da gente é o primeiro passo para as grandes transformações. O coração é a fonte da vida e a nossa fonte pode estar contaminada pela raiva, medo ou tristeza. Essas três emoções básicas afetam todos os níveis da nossa existência, desde a nossa saúde, os nossos relacionamentos e até a nossa prosperidade. Por isso, interpretando Rubem, quando a nossa alma vai mal, nossa vida vai junto. Precisamos limpar a fonte. Procuremos entender o que estamos sentindo. Por que estamos tristes? De onde vem o medo? Por que essa raiva? Acolhamos esses sentimentos com aceitação, sem combate. Entendamos que eles estão mostrando algo de nós, algo que não vai bem, a fim de que nós conheçamos melhor e possamos tratar nossas próprias feridas. Se nós sentimos feridos interiormente, por certo não estamos felizes, e acabaremos ferindo os outros também, sendo vítimas de nossos ataques. O que cura um ferimento emocional é o amor. O amor cicatriza as feridas, porque aquele que ama não se agride, não é cruel consigo e nem se abandona. O amor nos estimula a tomarmos conta de nós mesmos, não ficando à mercê da comiseração alheia ou da maldade dos outros. Como diz William Shakespeare em Henrique V, o amor por si mesmo, meu soberano, é um pecado tão vil quanto a autonegligência. Não raras vezes estamos sendo negligentes ao permitirmos que sentimentos tão ruins permaneçam indefinidamente conosco, estragando a nossa vida. Sem meias palavras,
Isso é falta de amor para com nós mesmos. Amar é crescer, limpar as feridas inevitáveis da vida, seguir em frente na construção de um eu melhor. Assim, a alma fica bem e a vida ainda melhor. Pessoal, a nossa casa, né, União Fraternal Raul Cury, agradece a presença de todos e também agradece a presença do Deluca, da Cristina. E nós vamos dar uns recadinhos antes de iniciar. Nós vamos convidando vocês para o dia 23, 24 e 25 de junho. Nós vamos ter a nossa 6ª edição do Encontro Espírita de Inverno. Então, as inscrições já estão disponíveis no site do União, é uniãofraternal.raulcury.com.br. E lá também já estão, né, os oradores, toda a programação do encontro. Até dia 30, nós estamos encerrando o primeiro lote. Então, aproveitem, façam as inscrições para conseguir fechar no primeiro lote. No dia 23, agora, no próximo domingo, a gente estava divulgando uma peça de teatro Além da Vida. Essa peça, pessoal, vai ser transferida para o dia 10 de junho. É o mesmo local, vai acontecer na Urca, no mesmo horário, só vai mudar a data, tá bom? Então, fiquem atentos com essa data, né, do teatro. E nós vamos... Eu vou fazer a apresentação do nosso amigo, orador dessa noite, e para que eu não volte, né, depois aqui novamente, eu vou fazer a apresentação dele, depois nós temos uma surpresa para vocês. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, José Carlos de Luca é juiz de direito em São Paulo, escritor e orador espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança em São Paulo. Até o momento, é autor de 24 livros. São muito vendáveis, gente. Os livros são maravilhosos. Estão todos expostos ali, como vocês puderam ver. Se vocês quiserem adquirir os livros, no final ele vai fazer o autógrafo. O mais recente é o Aqui e Agora. Os direitos autorais de todos os livros foram cedidos a diversas entidades filantrópicas. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, realiza reunião virtual ao vivo, com reflexões espirituais, orações e vibrações de saúde e paz. Transmissão através das redes sociais. Apresenta programas semanais no rádio, Vibe Mundial FM, Rádio Rio de Janeiro e Web Rádio Fraternidade. Então, gente, quem quiser, né, estar com ele depois com os autógrafos, né, só pegar o livro lá que o pessoal vai encaminhar direitinho. Ele tem também um site, né, se vocês tiverem interesse de olhar, pesquisar, entrar no site e ver todo o trabalho que o Deluca faz, um trabalho maravilhoso. O site é www.jcdeluca.com.br. Tá bom? Então, nós vamos passar agora, né? Mais uma vez, te agradecer, Deluca, Cristina, são muito carinhosos com a gente, muito atenciosos, né? E tem anos, né, que a gente está esperando. O Deluca já esteve conosco também no encontro, acho que 2018, né? E aí a gente tem aí batalhado para o Deluca estar aqui com a gente, e dessa vez aconteceu, né? E a gente está muito feliz com isso. Então, gente, a Fernanda, né, que estava fazendo aqui a apresentação, a harmonização do ambiente, ela é trabalhadora da nossa Casa Espírita, União Fraternal Raul Cury, e ela faz várias apresentações, quando a AME faz algum evento, as Samaritanas também chama, né, Fernanda? O Lucas, lá de Cabo Verde, também sempre chama a Fernanda para
e cantar lá no centro, lá nos encontros, lá em Cabo Verde. E eu quero agradecer a Fernanda, né, por esse trabalho lindo que ela faz, por trazer essa harmonia para o nosso coração, né, cada vez que ela canta. E a surpresa, né, que eu acho que vocês vão amar muito, né, eu vou convidar a Fernanda para voltar aqui no palco, né. E o Lucas, ele é um dirigente espírita de Cabo Verde, que é uma cidade que é logo aqui, próxima de Poços de Caldas. E o Lucas vai fazer uma apresentação bonita com a Fernanda, presenteando aí todos nós. Ave Maria, Vergine del ciel, sovrana di grace, Madre pia, accoglio nulla fervente preghiera, non negare a questo smarrito mio cuore, tregua nel suo dolore. Sperduta l'alma mia ricorri a te, e piena di speme si prosta ai tuoi piedi, che invoca e le attende la vera pace, che solo tu puoi donar. Ave Maria.
Obrigada. Eu falei que não ia voltar, né, gente? Mas eu tive que voltar. A cabeça não está muito boa. Nós vamos, então, agora, realmente, né, iniciar aí nossa palestra. A Fernanda vai fazer a prece inicial cantada. E aí, logo em seguida, o Deluca pode estar aqui, né, no púlpito conosco, tá bom? Vamos aproveitar bem esse momento, gente. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E que assim seja, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos. Muito boa noite a todos. Está tão muixuruco esse boa noite, gente. Tão desanimado. São Francisco era o santo da alegria. Vamos ver se ele faz um milagre aqui agora. Muito boa noite. Boa noite. Graças a Deus.
Meus irmãos, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite, a convite da União Fraternal Raul Cury, através da nossa querida Sonira, incansável trabalhadora do bem, da sua equipe que aqui está trabalhando e todos os que estão aqui participando. Vir a Poços de Caldas sempre uma alegria muito grande para o meu coração e poder trazer algumas reflexões que fizemos em um dos nossos livros mais recentes, que é o Simplesmente Francisco. Não é um livro biográfico, mas é um livro em que eu procurei expor onde e por que Francisco me tocou. E eu creio que São Francisco é o santo da Igreja Católica que mais tem tido afinidade dentro e fora da Igreja. Quem aqui tem simpatia com São Francisco, levante a mão. Vamos verificar. Muito bem. A palestra está encerrada, né? Uma das primeiras coisas que me tocou para escrever esse livro, um livro que demorou mais ou menos uns 10 anos, desde a primeira vez em que eu esbocei a ideia de escrever algo sobre São Francisco, um livro que eu comecei e terminei e parei várias vezes, porque me deparava com um espírito de tamanha grandeza, de tamanha iluminação, de tamanha humildade, que eu me sentia, eu não, né? O meu ego se sentia constrangido. Era quase que insuportável conviver com a humildade de São Francisco. Vou aqui mostrar a vocês uma saudação, um currículo, uma autoapresentação que São Francisco fazia de si mesmo. E cada vez que eu leio isso, a minha apresentação nas palestras vai diminuindo. Olha como São Francisco se apresentava e saudava as pessoas. Ele dizia assim: Irmão Francisco, o mais insignificante dos vossos servos, sem valor e pecador, vos saúda. Eu vou ler outra vez para que vocês fiquem também constrangidos. Irmão Francisco, o mais insignificante, sem valor e pecador, vos saúda. Esta vida de São Francisco bloqueou muitas vezes o meu trabalho de escrever a respeito. E eu só consegui levar esse livro a cabo quando, nos nossos estudos, pesquisas, e foram mais de 30 biografias que li a respeito dele. Isso pode parecer muito, mas não é, é muito pouco, porque é uma das figuras mais biografadas em todo o mundo. Estima-se que, ao redor do mundo, existam mais de 300 biografias a respeito de São Francisco. Eu li, então, portanto, 10%.
Mas nessas pesquisas, eu pude descobrir alguma coisa que me consolou, que me aliviou. E esse é um dos pontos do livro que eu gostaria de trazer isso para vocês. Quem sabe isso possa também aliviar e possa inspirar a todos nós a despeito de sermos também pecadores, insignificantes e sem valor, também trilharmos o caminho que ele trilhou. Eu não sei qual é a sensação de vocês, mas eu tinha uma ideia que depois, estudando, acabei verificando que estava equivocado, que São Francisco já nasceu santo. Que São Francisco, quando nasceu, ele já estava lá falando com os passarinhos, ele já estava dando comida aos pobres, ele já estava abençoando a todos. E os estudos das biografias de Francisco, sejam biografias escritas por religiosos, biografias escritas por católicos, por frades que conviveram com ele, sejam as biografias não religiosas, escritas por historiadores, registram que Francisco de Assis não nasceu com as virtudes que o mundo, 800 anos depois, veio a conhecer, como o santo da paz, o santo da alegria, o santo da ecologia, ou, como dizem muitos teólogos, o espírito que mais se aproximou do ideal de Jesus Cristo. Aquele cujas pegadas mais se ajustaram às pegadas do Nazareno. O espírito Joana de Ângeles chegou a afirmar que Francisco é o espírito mais evoluído que pisou o chão desse planeta depois de Jesus Cristo. Mas para se chegar a isso que nós conhecemos hoje, que a humanidade veio conhecer tempos depois, vamos verificar que existiu um processo, uma caminhada. Que Francisco, ao nascer, mesmo na sua infância, na sua adolescência, ninguém diria que ele viria se tornar esse espírito luminoso que nós acabamos conhecendo. Porque narram seus biógrafos que ele não era uma criança inclinada a virtudes religiosas. Ao contrário, dizem que ele não gostava de ir à igreja. Só ia à missa porque seus pais o obrigavam. Dizem também que ele não era muito chegado aos estudos, sendo péssimo aluno em latim. E quem era o jovem Francisco? Claro, cordial, alegre, cortês, educado, mas era um jovem que, se fôssemos comparar com uma terminologia de hoje, eu não sei se a minha terminologia já está desatualizada, mas ele era um jovem baladeiro.
ele não estaria aqui, se ele estivesse encarnado, ele não estaria aqui ouvindo uma palestra sobre algum assunto religioso. Ele devia estar no coreto aqui da praça, dançando, cantando, declamando, e vestido com roupas exóticas. Adorava festas, proporcionava festas, adorava cantorias, vestia-se sempre com roupas muito finas, com tecidos que ele pegava da loja de seu pai. Um rico comerciante, Francisco Bernardoni. Dizem até que nessas festas em que ele proporcionava, com dinheiro óbvio que vinha da fortuna de seu pai, muitas vezes voltava para casa embriagado. É provável que muitos dos senhores se assustem. Como esse santo da pureza era uma pessoa voltada aos prazeres excessivos da terra. Há quem diga que, em algumas das vezes, Francisco precisou ser conduzido pelos guardas até a sua casa, porque ele havia perdido o caminho em função dos excessos de bebida alcoólica. Um namorador, encantador, sedutor, vaidoso, que inclusive alimentou sonhos e tentativas e ações de ser um cavaleiro de guerra. Não porque ele gostava de guerrear, não, ele era boa praça. Não queria briga com ninguém. Mas o que chamava a atenção dele era a vaidade de se vestir com aquelas lindas roupas de um cavaleiro e do status que um cavaleiro vencedor de guerra tinha naquela época. E assim é o jovem Francisco até os seus 18 anos aproximadamente. Nós não temos datas muito acertadas, porque nós estamos falando de alguém que viveu há mais de 800 anos. Quando que Francisco começa, então, a inclinar-se para a vida religiosa que nós viemos a conhecer? Quando ele, ao participar de uma guerra, ele foi preso pelo grupo inimigo, ficou 1 ano detido e só foi liberto a preço de um resgate pago por seu pai. Ao sair da prisão e ao voltar para a casa de seus pais, Francisco volta diferente. Já não era mais o jovem entusiasta, não era mais o jovem que procurava todos os dias dos seus amigos, não era mais o jovem festeiro, não era mais o jovem da farra, não era mais o jovem das cantorias, das poesias.
ele começou a perder vontade de fazer as coisas que antes lhe davam prazer. Se ele fosse examinado por um médico de hoje, o diagnóstico provavelmente seria depressão. Ele não queria mais contato com as pessoas. Ficava isolado. Mesmo quando sua mãe o estimulava a sair, a se divertir. Ele saía, mas saía sozinho. Não procurava os seus amigos. Procurava os arredores desertos da cidade de Assis. Ficava horas e horas em grutas, em igrejas abandonadas, tentando entender o significado daquele momento de vida. Aquele significado que o místico São João da Cruz cunhou com o nome de a noite escura da alma. Todos nós passamos pela noite escura da alma. Todos nós passamos por desertos. E Francisco de Assis estava atravessando um deserto. Ele queria entender qual era o sentido da vida dele. Já que ele havia gozado de tudo o que a vida material poderia lhe dar. Os prazeres da carne, a riqueza vinda do seu pai, do seu lar, a fama, a vaidade. Nada mais disso preenchia sua alma. Mas ele se interrogava: e agora? O que me resta? Qual é o sentido da minha vida? E ele ficou nesse estágio por volta de 1 a 2 anos. Imaginemos nós o sofrimento, a depressão, numa época em que não existia antidepressivos, a angústia, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Até um dia, no auge do seu sofrimento, quando ele estava numa igreja em ruínas, a igreja de São Damião, abandonada, estava ele ali sozinho, sentado. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is Isso não é transcomunicação, né? Isso aqui, né? Voltemos à igreja. É um momento retratado em todas as biografias, porque ali começa um marco na vida, na conversão de São Francisco. Estava ele ali, então, sentado, implorando, angustiado, e ele olha, então, para um crucifixo ali, no altar da igreja. E ele faz uma pergunta muito inteligente.
espiritualmente inteligente? Que é uma pergunta que poucos de nós fazemos quando estamos atravessando os nossos desertos. Ele olha para o crucifixo e implora, pedindo a Jesus que dissesse a ele o que é que ele tinha que fazer, qual era a missão dele, por que ele tinha vindo ao mundo, para quê? Já que tudo aquilo que ele gostava havia perdido completamente o sentido. Vejamos, por que eu digo que é uma pergunta fundamental? Porque São Francisco, naquele momento, não estava pedindo a Jesus, a Deus, para que devolvesse a vida anterior. Percebem? Ele não está pedindo a Deus, a Jesus, olha, eu quero voltar a ser aquele jovem. Ir para a farra, ir para as baladas. Eu quero voltar para aquela minha vida. Que seus biógrafos dizem, uma vida fútil. Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, sacerdote, frei, disse: Francisco era um jovem mimado. E ele não pede para voltar a essa outra vida. Ele pede o quê? Senhor, me diga o que é que eu preciso fazer. Vocês percebem a diferença? Geralmente, quando nós estamos atravessando uma dificuldade, um problema, em regra, o que nós pedimos? Voltar à vida anterior. Na casa espírita, muitas vezes vejo pessoas que vão lá procurar tratamentos para suas dificuldades, para seus problemas de saúde, pessoas que estão com graves problemas de saúde, e muitas vezes eu pergunto a eles: qual é a razão que o senhor dá para Deus para pedir uma cura? O senhor quer ser curado para quê? Diga para Deus. Dê um motivo para Deus o curar. E a maioria diz assim: eu quero voltar à vida que eu tinha. Eu quero fazer as coisinhas que eu fazia. A mesma vida? Sim, a mesma vida. E eu fico pensando, sem ter procuração de Deus, que eu acho que não vai dar certo aquele negócio. Porque se foi aquela vida que o levou ao problema, à dificuldade, à dor, voltar à mesma vida, seria a cura? Seria a transformação? Seria a solução? Mas quando eu ouço pessoas dizendo assim: eu era doente antes de saber que eu estou doente. Antes de saber que eu estava com câncer, era uma pessoa louca, estressada, brigava com todo mundo, xingava todo mundo, dava importância para coisas pequenas, e para as coisas importantes eu não dava valor, desperdiçava a minha vida com ninharias, com besteiras, com brigas, com coisas pequenas. E agora que eu sei que eu estou doente, e que o médico me diz que eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo para perder com coisas que não valem a pena.
Então eu já estou me modificando. Já não brigo mais com as pessoas, não esquento, não arrumo confusão, levo o desaforo para casa, não tem problema algum. Não deixo de passar um dia sem sorrir, sem agradecer, sem sorrir, sem cantar. Inclusive, uma delas me disse assim: eu tinha um desejo muito grande de viajar, de conhecer o Nordeste do Brasil. Sempre adiei. Por quê? Tinha que providenciar isso, tinha que atender fulano, tinha que atender Beltrano, e eu sempre me colocando para trás, para trás, para trás, para trás. Aí quando o meu médico falou que eu talvez tivesse 6 meses de vida, eu falei, não vou morrer. Fui numa agência de viagem e pedi para a atendente, qual é o melhor pacote que você tem para o Nordeste? A mulher me deu ali um pacote, o preço era salgado. Eu tinha 6 meses de vida. Eu perguntei para a mulher, em quantas prestações eu posso pagar? Então, só pode aqui parcelar em 12 vezes, é esse que eu quero. E 6 eu pago, as outras... Mas o fato é que ela foi viajar, passaram os 6 meses, passaram os 12 meses. Ela teve que pagar tudo. Mas melhor do que tudo, está viva. Está em paz. Está renovada. Vocês percebem? Esse é aquele quadro que São Francisco enfrentou. Me diz, Deus, qual é a vida, o que é que o Senhor quer? O que é que eu preciso fazer? Aonde que eu estou errando? O que é que eu estou desperdiçando? Que jeito doentio que eu estou vivendo? Estou deixando de amar, de me amar, de ser feliz, de dar importância para aquilo que é importante. E a gente gasta muito tempo dando importância às coisas que não são importantes. Aquelas coisinhas miúdas que Gonzaguinha tão bem retratou na sua música. São tantas coisinhas miúdas arrasando aos poucos o nosso ideal. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem. É o amor agitando o meu coração. Há um lado da gente carente, dizendo que sim. E essa vida da gente gritando que não. São Francisco não quis mais se preocupar com coisas que não eram tão importantes assim. Porque as glórias do mundo, a fama, a vaidade, o poder, tudo isso é secundário. Não vou demonizar isto, mas é secundário. Porque importantes são as coisas primeiras. E as coisas primeiras são o amor. Viver sem amor e sem amar é um inferno. Você pode ter tudo, a gente pode ter tudo. Fama, poder, riqueza. 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Mas sem amor, Paulo já dizia, sem amor, eu nada seria e nada sou. Falta de amor me adoece,
Adoece minha vida, não só meu corpo, adoece as minhas relações, adoece o sentido da minha existência. Para que estar vivo? Viver só para mim? E lá na igreja, então, São Francisco, ao formular aquela pergunta, ele ouve a voz de Jesus. Fazendo uma proposta para ele, um convite. Francisco, reconstrói a minha igreja. Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu essa parte? Levante a mão só para saber. Vocês lembram? Francisco reconstrói a minha igreja. Aquele jovem que estava com a feição deprimida, esboçou um sorriso de orelha a orelha. Ele entrou em êxtase. Ele havia entendido que aquilo era a missão que Deus estava dando para ele. O sentido da vida dele não era mais ele por ele, era ele para. Se o sentido da tua vida, da nossa vida, for só para nós, não vale a pena. Mas quando o sentido da nossa vida é para alguém, isto é felicidade. Isso é preenchimento. Isso é plenitude. E Francisco ficou, então, em êxtase espiritual, ao interpretar aquelas palavras vindas do alto, reconstrói a minha igreja. Evidentemente que, no primeiro momento, Francisco faz uma interpretação literal daquela palavra. Ele entendeu que reconstruir a igreja, ele olhou para os lados, viu as rachaduras da igreja de São Damião, o teto caindo, poeira para tudo quanto é lado, banco quebrado. Falou, pronto, descobri qual é a minha missão. Vou ser um consertador de igreja. E ficou felicíssimo com isso. E passa, a partir disso, a trabalhar reconstruindo igrejas. E a primeira igreja que ele reconstruiu foi aquela exatamente de São Damião. E a partir disso ele vai deixando, então, a casa do pai, vai um dia, fica uma semana sem ir, vai se distanciando, né, dos ideais que o pai tinha para ele. O pai queria que ele trabalhasse na loja, que herdasse os negócios dele. Mas ele vai se distanciando disso, vai desagradando muito o pai, os dois vão entrando muitos atritos, né? Porque São Francisco agora passa a viver os seus dias preocupado em reconstruir a igreja. Ele vai fazer campanhas para arrecadar fundos, para comprar pedras, para comprar o material necessário para reconstruir a igreja. A vida dele passa a mudar. Era uma vida que, para o pai, era a pior coisa que poderia acontecer ao pai. Ver um filho que agora se preocupa em trabalhar ali na igreja, uma pessoa que já não está mais trajando como se trajava antigamente, exoticamente. É alguém que já não está tão preocupado com a sua aparência, não é alguém que está tão preocupado com a sua fama, não é alguém que está tão mais preocupado só consigo mesmo, mas é alguém que está preocupado em fazer algo que agrade a Deus. Para o pai de Francisco, Pietro Bernardone, o filho estava perdido. Mas para Francisco, ele estava achado. E assim, muitos jovens começaram a admirar Francisco, começaram a se juntar a ele.
E ele foi abandonando o seu lar, a sua vida, aqueles amigos de então. E aos poucos ele foi descobrindo que aquele reconstruir igrejas era muito mais do que simplesmente o serviço material. Dizem que ele chegou a reconstruir 3 igrejas. Mas ele foi percebendo que reconstruir igrejas era reconstruir relações humanas que estavam destruídas, separadas. E isso fica muito claro para ele quando, certo dia, andando ali pelos arredores da cidade, ele tem um encontro com um leproso. Era a denominação que se dava à época os portadores do mal de Hansen. E Francisco tinha uma dificuldade muito grande de ficar frente a frente com um leproso. Ele tinha medo, ele tinha asco. Tanto é que muitas vezes, quando isso acontecia, ao avistar um leproso se aproximar, ele fugia, ele saía correndo. Mas naquele dia, ele vinha montado em seu cavalo, e eis que cruza com um leproso na estrada. E um leproso que estava num grau muito avançado de deformação. E o primeiro impulso de Francisco qual foi? Vou dar no pé. Mas aí aquela voz lá da igreja de São Damião ressoou mais uma vez na sua alma. Francisco, reconstrói a minha igreja. E aí, então ele começou a perceber que igreja não é só a igreja de pedra. A igreja é a reunião, a união dos filhos de Deus. Nós aqui somos uma igreja. E Francisco percebeu que a relação dele com aquele irmão leproso, com os doentes, com os leprosos, estava destruída. E esse pensamento fez com que ele, ao invés de fugir, ficasse. E o leproso se aproximando, e Francisco estático. O leproso estende as mãos e pede uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco põe a mão nos bolsos e encontrou uma mísera moeda. E ele, por desencargo de consciência, jogou a moedinha. Não por amor, mas para se ver livre o mais rápido possível daquele homem. Como nós muitas vezes fazemos, né? Às vezes, nos semáforos, nos faróis, a gente dá para que a pessoa não nos perturbe muito. E ele atirou a moedinha. A moeda caiu no chão. E o leproso continuou. Uma esmola, pelo amor de Deus. Aí São Francisco falou, mas eu já dei uma esmola para ele. Ele não pegou. Botou a mão no bolso, não tinha mais nada. E agora? E o leproso implorando. Uma esmola. E ele entendeu. Ele não quer uma moedinha. Ele não quer coisas. Ele quer a minha consideração.
Ele quer o meu olhar. Ainda que eu diga, não tenho uma esmola, mas eu olhei nos seus olhos, eu lhe dei atenção. Você é importante. Eu entendo a sua dor. E ele então desce do cavalo. Olha para o leproso. E olha para si mesmo. Quanta insensibilidade ainda. Quanta falta de fraternidade. E ele, no impulso, se aproxima e abraça o leproso. Mas aqueles abraços de coração a coração. O leproso provavelmente não acreditava. Enquanto abraçava, Francisco fez uma oração. Jesus, esse irmão tem a lepra no corpo e eu ainda carrego a lepra na minha alma. Perdoe-me. E abraçou demoradamente. E alguns biógrafos dizem que quando ele solta do abraço, não era mais o leproso que ali estava, era Jesus. Que disse: Francesco, hoje você me amou. E a partir disso, então, mais um passo que Francisco vai dando na sua conversão. Em que dia São Francisco se converteu? Em todos os dias. O nosso processo de evolução espiritual é um processo, é um caminhar, é uma descoberta. E aquela foi mais uma descoberta que Francisco fez daquilo que Jesus havia lhe dito na igreja: reconstrói a minha igreja. E ele passa então, a partir deste momento, a ter um carinho muito especial com os leprosos. Ele passa a se dedicar a eles, numa época em que não havia tratamento, não havia praticamente hospitais, casas especializadas em tratamento. Muitos deles viviam nos arredores, não podiam penetrar as cidades. Mas Francisco se devotou a eles. Lavava-lhe as feridas, fazia curativos, dava banho nesses irmãos. E dizem os biógrafos que quando Francisco se aproximava dos leprosos, era uma alegria geral. Todos ficavam muito felizes com a alegria, com a presença de Francisco. E eu fiquei então pensando, né, quantas pessoas ficam felizes com a nossa presença quando a gente chega? O que vocês acham?
Quando a gente chega em casa, por exemplo, as pessoas ficam felizes que a gente voltou. Por exemplo, nós estamos aqui, vamos voltar para casa, para o hotel, não sei. Quais serão as possibilidades de reação das pessoas? Eu pensei em 3 hipóteses. Quem sabe os senhores vão se colocar em alguma delas. A primeira delas é, a hora que chegar em casa, vão dizer o quê? Puxa, que bom que você voltou. Estava sentindo falta da sua presença. Olha, preparei aqui uma jantinha para você, um lanchinho, uma comidinha. É o que vai acontecer com todos vocês. Mas pode ser que a gente chegue em casa e alguém diga, nossa, já? Acabou tão rápido. Agora existe uma hipótese mais dura ainda. A gente chega, já está em casa, há meia hora, e ninguém percebeu que a gente já chegou. Nem o cachorro mais abana o rabo. Por que isso acontece geralmente, né? Por que as pessoas ficavam felizes com a presença de Francisco? Porque os leprosos não eram pessoas invisíveis para ele. Não só os leprosos, de maneira geral. Francisco guardava o nome de todos. Francisco dava atenção a todos. Francisco perguntava às pessoas, como você está? Francisco é muito atual para os tempos de hoje, em que nós estamos envolvidos por uma cultura de individualismo muito grande. Cada um só pensando em si. Cada um preocupado apenas consigo mesmo. Uma dificuldade muito grande de escutar o outro. Todo mundo quer falar. Poucos querem escutar. A ponto do escritor Rubem Alves dizer que a gente não deve fazer mais cursos de oratória. Nós precisamos fazer curso de escutatória. Escutar as pessoas. Porque quando você escuta alguém, essa pessoa que é escutada, ela se sente o quê? Valorizada. Se sente importante. Se sente considerada. Não tem coisa pior do que você está falando e a gente está percebendo que a pessoa está em Marte, não está ali conosco. Ou então, ela vai caçar o nosso discurso para falar alguma coisa dela. Se você, por exemplo, está com uma dor de cabeça e se queixa, puxa, estou com uma dor de cabeça, a pessoa vai dizer, você não sabe da minha dor de cabeça. E aí, então, ela começa a falar da dor de cabeça dela. Isso é reconstruir igrejas. Reconstruir relações. E é assim que a gente constrói um mundo melhor, uma sociedade melhor, uma família melhor, amizades melhores. E esse foi o caminho que Jesus Cristo traçou.
Jesus fundou alguma religião? Não. Fundou algum partido político? Não. A única coisa que ele quis fazer é o seguinte: ele quis fazer e quer fazer amigos. Eu não chamo vocês de empregados ou seguidores, eu chamo vocês de amigos. E não tem maior amigo do que aquele que dá a sua vida pelo amigo. São Francisco deu a sua vida pelos amigos, pelos leprosos, pelos famintos. Ele amava, jamais censurava os chamados pecadores. Certa feita, ele saiu pela manhã para pregar em alguma região, e ali na sua comunidade ficou um dos frades cozinhando, limpando, preparando. E esses frades que ficaram ali foram visitados por 3 ladrões famosos da época, que foram lá e foram pedir comida. E o frade, Frei Leão, sabendo da fama daqueles ladrões, expulsou-os, mandou-os embora, que ali era a casa de Deus. E os ladrões foram. Horas mais tarde, São Francisco chega. E Frei Leão, orgulhoso, diz assim: sabe, Pai Francisco, eles chamavam ele de pai, Pai Francisco, sabe o que aconteceu hoje? 3 ladrões vieram aqui pedir comida para nós. Veja o senhor, que absurdo. E Francisco olhou para ele: Frei, o que é que você fez? Ora, expulsei-os, ladrões, na casa de Deus. Francisco abaixou a cabeça, ficou quieto. E Frei Leão se incomodou com o silêncio de Frei Francisco e percebeu que ele não tinha gostado da sua atitude. E disse a ele: Pai Francisco, pisei na bola, né? Mais ou menos, Frei. O que eu posso fazer para reparar? Vá em busca deles. Leve pão e leve vinho. E diga que nós estamos dando a eles. Peça perdão do seu erro. E se eles se modificarem suas vidas, convide-os para se juntarem a nós. E Frei Leão foi muito constrangido. Horas depois encontrou os irmãos, se ajoelhou diante deles, pediu perdão. Disse que estava ali em nome de Francisco, que mandou entregar a eles o pão, o vinho, e o convite para que, se eles mudassem de vida, que viessem se integrar ao grupo dos franciscanos. E foi assim que naquela tarde a comunidade de Pai Francisco ganhou 3 novos membros. 3 ladrões, convertidos não pelo sermão, não pela condenação, não pelo moralismo, não pela promessa de que vão para o umbral,
mas pelo amor. O amor que cobre a multidão de pecados. E foi assim que Francisco foi caminhando pelo mundo, pregando, ensinando, se alegrando, vivendo em fraternidade, socorrendo, sendo humilde. Ele tem uma passagem narrada aqui no livro que muito me toca. E eu quero fazer um exercício com vocês. Ele foi pedir esmola na casa de uma pessoa em Assis. Bateu na porta, a pessoa saiu na janela e Francisco de joelhos estendeu as mãos e pediu: o senhor tem alguma doação para dar aos pobres? E aquele homem cuspiu nas mãos de São Francisco. Eu fiquei pensando qual seria a minha reação. E não vou confessar aqui porque ela não seria muito adequada. Mas qual seria a nossa reação? Talvez entraríamos em discussão, talvez devolveríamos o gesto, mas São Francisco, permanecendo ainda de joelhos, ele diz: tudo bem, isso eu mereço. E para os pobres, o senhor tem alguma coisa? Veja que exercício de humildade. Não se ofendeu. Certamente ele compreendeu aquela proposta de Jesus: quem quer vir a mim, negue a si mesmo. Negue o seu ego. E o nosso grande problema, meus irmãos, e o diagnóstico é meu, está nas obras básicas da doutrina, nosso grande problema é ego excessivo. Ego hipertrofiado, como diz Emmanuel. Todos nós padecemos de hipertrofia de ego. Nome bonito, né? A gente fica até se sentindo confortável, né? Então, o que importa é eu. O ego que me leva à conduta de ser egoísta, que me leva à exacerbação do orgulho, à soberba, à prepotência, à ganância, à presunção de se sentir mais. Percebe que é aí que estão todos os nossos conflitos. Estão aí todas as nossas doenças. Estão aí todos os nossos problemas. Porque quando nós temos um ego inflado excessivamente, nós nos melindramos por qualquer coisa. Se alguém não nos cumprimenta, aquilo já é uma ofensa. Se alguém pensa diferente de nós, aquilo nos ameaça, aquilo nos agride. Se alguém não nos trata com alta e excessiva consideração, a gente se sente menos. E nós queremos que as coisas sempre girem em torno de nós. Que as pessoas pensem como nós. Que as pessoas leiam na nossa cartilha. Que as pessoas sejam nossa imagem e semelhança. Não há espaço para o outro. São Francisco trabalhou muito o seu ego. E trabalhou o seu ego como? Dizendo o que ele disse aqui: sou pecador.
autoconhecimento. Sou insignificante. Sou um grão de areia. Não é retórica isso, não. Não é discurso de humildade vazia. É reconhecimento puro. E sem lamentação. Por isso que conviver com São Francisco era uma alegria. Porque as pessoas tinham espaço com ele. Ele acolhia. Ele não se colocava num degrau superior. Se ele estivesse hoje aqui, ele jamais falaria onde eu estou falando. Ele estaria aí. Nós estaríamos em círculo conversando. Ele lavaria os nossos pés. Ele beijaria as nossas feridas. Ele levaria a gente para a casa dele para tomar um café, ou um chá, ou um pão. E foi assim que ele viveu 44 anos. Seus últimos meses foram sofridos. Doente, muito doente. Enfraquecido. Sentiu que ele não teria muito mais tempo pela frente. Ele não poderia pregar, andando, peregrinando pelo mundo. Ele já não tinha mais saúde para isso. Alguns dizem que além dos efeitos da malária que ele contraiu lá na prisão, ele estava também com a lepra. E ele sentiu que era a hora já de partir. Ele tinha um coração um tanto apertado, porque ele via que a sua comunidade estava se desvirtuando dos caminhos da simplicidade, da humildade. Mas ele nada mais poderia fazer. Ele pede, então, para que seja levado à presença dos seus irmãos da ordem franciscana. E na presença deles, ele quis se despedir. E onde passou os seus últimos dias. Passou pelo convento de Clara, onde se despediu da sua amiga. E depois esteve junto aos seus irmãos, onde pede para ser colocado o seu corpo no chão. Pede que orassem por ele. E ele, sentindo a presença da morte, ele vira para os seus irmãos e diz as suas últimas palavras: meus irmãos, vamos começar a trabalhar, porque até agora não fizemos nada. E aí ele partiu.
O Espírito Miramês narra numa página belíssima que transcrevemos aqui em nosso livro, Francisco sendo recebido por Jesus. Venha, Francisco. Ainda temos muito trabalho. E não há dúvidas de que ele continua trabalhando. E segundo informações dadas por Divaldo Franco, ele pessoalmente e em alguns dos seus livros, Jesus chamou Francisco outra vez e disse: Francisco, a minha igreja ainda está em ruínas. Volte. Estima-se que talvez pelo ano de 2050 o pobrezinho de Assis esteja entre nós fisicamente para continuar o trabalho que está começando. E que ele possa contar com cada um de nós. Que ele possa continuar contando com as nossas mãos, com a nossa alegria, com a nossa fraternidade, com o canto que aqui ouvimos hoje tão belamente. Não apenas em nossa voz, mas em nossas palavras, em nossos gestos e, sobretudo, em nossos sentimentos, dizendo: Senhor, faça como fez Francisco, faça de nós um instrumento da tua paz. Muito obrigado. Pessoal, com muita emoção, né? Como eu disse, que todos ficariam felizes, né, de assistir essa palestra com o nosso querido De Luca. Mais uma vez agradecemos ao nosso querido irmão e à nossa querida Cristina, sua esposa, que estão aqui. A Cristina está acompanhando, né, o De Luca, e é com muita gratidão, viu, que eu agradeço de coração. E com certeza emocionante, né, ouvir falar de São Francisco. Toca muito o nosso coração, que ele seja mesmo, né, um exemplo para nós aí, para todos nós, que nós possamos ter aí um final de semana com muita reflexão ao ouvir essa mensagem de hoje. Eu gostaria de estar reforçando, né, o livro Francisco, simplesmente Francisco, está ali na nossa livraria, e nós temos esse kit de promoção, que é Na Luz da Vitória e o Dentro de Mim, né, que são livros que têm o preço, os dois juntos, de R$ 118, e está na promoção por R$ 60. O nosso querido amigo vai estar ali, perto da livraria, para fazer os autógrafos. Então, quem quiser o autógrafo pode fazer a fila, o pessoal vai indicar lá direitinho,
para poder fazer essa sessão de autógrafo, viu? Nossa Casa Espírita agradece mais uma vez a presença de todos e reforçando para aqueles que chegaram depois, né, do início, o nosso encontro. A União Fraternal vai realizar o 6º encontro espírita de inverno, nos dias 23, 24 e 25 de junho. E as inscrições estão abertas no site do União Fraternal. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Socorro, que é presidente da AME, de Poços, para ela encerrar esse momento tão maravilhoso com a prece final. Boa noite a todos. Mais uma vez, meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade e convidar a todos nesse momento a elevar os nossos sentimentos em agradecimento, Senhor, por mais esta oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, de vibrarmos, Senhor, esperando, pedindo, Te rogando, para que possamos, sim, fazer a reforma íntima, tão necessária ainda em nossas vidas. Te pedindo, Senhor, pelo nosso irmão que aqui trouxe a sua palavra, as suas reflexões, para que nós possamos levar para as nossas vidas e nos transformarmos, sermos servos, como Francisco se intitulava, verdadeiramente servos do Senhor. Abençoa o nosso irmão para que ele possa continuar estudando e refletindo, nos ajudando a refletir em sermos verdadeiramente servos. Que nós possamos levar conosco a mensagem de Francisco e entendermos a caridade como a entende Jesus, com benevolência, com indulgência e, acima de tudo, com perdão. Que a Tua luz, Senhor, possa nos levar de volta às nossas casas, que nós possamos sair daqui com a Tua mensagem no coração e que a luz da doutrina espírita, essa bênção que Tu colocastes nas nossas vidas, nós possamos continuar nos esforçando para essa transformação que tanto almejamos. Abençoa-nos mais uma vez, Senhor, e recebe de nós a nossa gratidão e que possamos, de novo, Senhor, voltar aos nossos lares agradecidos e iluminados com esse Teu amor que nos envolve neste momento. Que assim seja, Senhor, e sede conosco. Muita gratidão a todos, gratidão a Jesus e a Deus porque nos permitiu nos reunir na noite de hoje. Agradecendo mais uma vez o nosso irmão José Carlos de Luca e, de novo, avisando que ele vai fazer ali uma sessão de autógrafo e quem adquiriu o livro ou que já tinha o livro, né, e que trouxe, ele certamente vai abraçar cada um. Muito obrigada, meus irmãos, e fiquem na paz do Senhor. Que assim seja.